Muito boa tarde, Brasil. Nós vamos falar hoje de uma região das mais importantes para nós, principalmente. Nós vamos falar de uma região que apelidamos de região do entorno, não é? É a região do Distrito Federal aqui, as cidades circunvizinhas, né? Nós estamos no quadrilátero do Distrito Federal e cercado por essas cidades, por exemplo, que já são seculares, né? Temos aqui Lusiânia, né? Existia bem antes de Brasília. Temos Braslândia, que está dentro do quadrilátero, mas era uma cidade do estado de Goiás. Temos Planaltina, né? Dentro do quadrilátero, mas que já era do estado de Goiás, né? E que forçou o nascimento da Planaltina de Goiás, né? Que muitos, né, de nós chamamos carinhosamente de Brasilinha, mas o nome é Planaltina de Goiás. Vamos repetir. E as cidades foram crescendo. Esta que é a grande realidade. Nós temos hoje uma das maiores cidades que nasceu praticamente do nada e tem lá mais de 200 mil habitantes. Oficialmente falam em 180 e pouco, 190 e pouco, mas, né, se você fizer as contas direitinho, deve estar beirando ali quase que 250 mil habitantes, Águas Lindas de Goiás. E nós vamos falar desta região e o que é que se tem feito, porque o tempo todo a gente ouvia dizer que esta região era problema para dentro do Distrito Federal. Eu nunca ouvi que fosse solução, né? Para não dizer que nunca ouvi, eu ouvi o presidente da FEComércio, um dia desses, dizer que nós temos que encará-la exatamente como solução e não como problema. Exato. Vamos tratar desse assunto? E eu falo com alguém nascido nessa região, né? Senador Hélio José, Corumbá de Goiás, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Celso. Para mim é um prazer estar retornando aqui ao nosso programa aqui, que é o seu programa, que é aberto a nós, os políticos, a população do Distrito Federal, que comunica com o Brasil inteiro. Eu fico muito orgulhoso de poder ter a oportunidade aqui de a gente estar falando dessa área tão importante, que é a região do entorno, aonde várias pessoas que trabalham no dia inteiro em Brasília são do entorno. Então, para nós, esse diálogo é muito importante. O senhor falou um negócio interessante. Eu me lembro de um levantamento feito pela Codeplan. Foi no final do ano passado, né? Falando que todo dia despencam dessas regiões aqui 500 e tantas mil pessoas, né? Para vir para dentro do plano piloto aqui trabalhar. Também recebendo o prefeito da maior cidade da região aqui, Águas Lindas de Goiás, Wildo do Candango. Seja bem-vindo, Wildo. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade que está dando a essa região de poder estar aqui no seu programa. Uma região que realmente tem um grande volume, né, no desenvolvimento de toda essa região em volta do Distrito Federal. É uma região que cresce a todos os instantes, né? Nós percebemos isso em loco na cidade de Águas Lindas, uma cidade com pouco mais de 19 anos, mas que tem uma população já acima de 200 mil habitantes. Então, a gente vem e agradecer a oportunidade de nos estar falando aqui nesse programa, agradecer ao senador Hélio José, que é um parceiro, amigo dessa região, que tem tanto lutado para que possa chegar os áreas na nossa região de Águas Lindas e do entorno. Senador, quando é que a gente vai tomar esta região como nossa? Quando eu digo como nossa, nós não temos como dividir Distrito Federal e essa região. Nós teríamos que falar constantemente que esta é a grande Brasília. Como você fala, é a grande BH, é a grande Rio de Janeiro, grande São Paulo. Não tem como você olhar de maneira diferenciada para uma dessas cidades. Tem que se tratar quando pensa o Distrito Federal, você não tem que pensar Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Gama, Santa Maria e, né, Braslândia, Planaltina, e hoje são 36 regiões administrativas que não dá nem para a gente lembrar de todas. Exato. Né? Sem lembrar dessas cidades que estão à nossa volta aqui, senador. Você tem razão, Celso. É muito importante que os brasilienses, né, considerem que as 22 cidades que compõem a RID, né, sendo 19 cidades de Goiás e 3 cidades de Minas Gerais, tem que ter um tratamento especial. Inclusive, baseado nisso, Celso, o nosso partido, que é o PSD, entrou com uma ADPF, né, que é uma arguição
de descumprimento de preceitos fundamentais da Constituição brasileira, questionando o não cumprimento do artigo 18 da Lei número 2.854, ainda de 1956, Celso. Essa lei previa que esses 30 quilômetros em volta do DF teria que ter a infraestrutura, teria que ter o asfalto, as escolas, teria que ter os hospitais, teria que ter uma condição melhor para as pessoas que vivem na região. Então, o transporte melhor, né, que hoje o grande problema dessa região o transporte é um dos maiores. Como trazer os 500 mil moradores que vêm trabalhar dentro de Brasília, né? Com certeza, Celso. E aí o PSD entrou com essa ADPF, né, ainda esse ano, é a ADPF número 344/2015, questionando o não cumprimento desse artigo 18 da Lei de 2.854/56. Então, a gente espera que com isso a gente consiga avançar. Além disso, o PSD apresentou uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, prevendo a criação de uma zona franca do entorno, aonde a gente possa atrair empresários, possa atrair investimento para essa região e gerar emprego lá na região onde precisa ser gerado. Por exemplo, nós precisamos gerar emprego em Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas, Brasilinha, né, que é a nossa Planaltina de Goiás, né? Então, essa é a nossa luta que a gente está fazendo, tanto eu no Senado Federal, como o nosso deputado Rogério Rosso na Câmara Federal, junto com os nossos aliados aqui do entorno, que nós temos prefeito do PSD, por exemplo, em Lusiânia, que é o prefeito Cristóvão, o prefeito de Formosa, que é o Itamar, o prefeito de Vila Boa, que é o Hélio, e o prefeito de Cristalina, que é o Atier. E temos aliado, como o nosso querido Hildo do Candango, que estamos aqui hoje, que é um aliado nosso, lá em Águas Lindas, onde nossos vereadores, inclusive, ajudam o Hildo a estar fazendo a gestão em Águas Lindas. Você está vivendo aquilo ali como ninguém, né? Presidir uma cidade onde você tem lá 200 mil habitantes. Uma cidade que nasceu praticamente como faz uma rua aqui, faz uma rua acolá, e foram rasgando e foram assentando os moradores, e você tem 1000 problemas a serem corrigidos. Como é que encara uma história dessa e como é que está o olho de Goiás para com essa região, para com o prefeito da maior das nossas cidades? O que acontece muito hoje, Celso, é que a cidade realmente é uma cidade que cresceu de uma forma desordenada, né? Pra você ter uma ideia, né, ao longo dos 19 anos, mais de 200 mil habitantes, são mais de 176 bairros. Então foram fazendas, né, chácaras que foram se transformando em cidade urbana. E com essa expectativa de crescimento e esse desenvolvimento da região, né, o nosso governador Marconi Perillo, que tem uma atenção especial para a nossa região, tem sido parceiro, né? Muitos investimentos do estado de Goiás hoje sendo realizados em Águas Lindas e no restante da região. Hoje, Águas Lindas, nós conseguimos fazer com parceria com o governo do estado, iluminação da BR-070, estamos fazendo asfalto novo, construindo escolas, né? Vamos dar início à construção da estação de tratamento de água, que nós vamos buscar água na barragem do Descoberto para fazer o tratamento e distribuir na cidade de Águas Lindas. Então, há uma convergência, né, de projetos, tanto nas esferas estadual e na esfera federal. Né, o Ministério da Cidade, que hoje é comandado pelo PSD, é um grande parceiro da nossa cidade, onde temos na ordem de mais de 200 milhões de reais sendo realizado na cidade, na ordem de esgotamento sanitário, infraestrutura em questão de águas pluviais, asfaltamento, né, benfeitorias na questão de praças. Então, assim, hoje a cidade ela tem essa realidade, que é uma realidade diferenciada dos governos passados, porque há um planejamento desde o início, quando assumimos a Prefeitura de Águas Lindas, e já sabíamos dessas limitações e dessas dificuldades. E com isso, nós estamos praticando hoje muitos investimentos na cidade, né, dentro dessas esferas estadual e federal. E de onde é que vem esse dinheiro todo? Convênios, né? Hoje nós temos convênio através do PAC, né, que é um programa de aceleração do crescimento. Esse convênio acaba dando norte para a nossa cidade, porque a cidade ela tinha vários problemas na questão de irregularidades, né, que impedia a construção de convênios em situações com o governo federal. O PAC, né, pulou essa situação e deu a condição para que nós fizéssemos o nosso projeto
e pudesse inserir dentro dos programas dos ministérios. Hoje, como eu falei, né, no Ministério da Cidade nós temos na ordem de mais de 200 milhões de reais sendo investido na cidade, né, com essa efetiva execução em todos os âmbitos. E o Celso? Diga, A minha carreira, que é a carreira de analista de infraestrutura, é uma carreira do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que opera exatamente o PAC, nos 11 ministérios da infraestrutura nacional. No Ministério da Cidade, a minha carreira, por exemplo, tem 190 servidores lá, que são engenheiros, arquitetos, né, que ficam o tempo inteiro organizando a liberação desses projetos para as várias cidades brasileiras, né, que o Ministério da Cidade faz investimento. E uma delas é Águas Lindas. Então, o nosso ministro, presidente nacional do meu partido, nosso ministro Gilberto Kassab, tem se esforçado muito para poder auxiliar e ajudar nessa região do entorno, notadamente em Águas Lindas, Novo Gama e outras cidades, onde tem vários investimentos do Ministério da Cidade. Nós temos, né, e não podemos esquecer do buracão lá do Novo Gama, que precisa ser tampado, né? E lá do Lago Azul seríssimo também, ali, um problema seríssimo naquela região. Graças a Deus, o Hildo tem aproveitado muito bem esses investimentos com a urbanização da cidade. Hoje é um canteiro de obras a cidade de Águas Lindas, e nós vemos lá cada dia mais a população mais satisfeita com a administração que realiza. E isso é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Teve, Celso Demarco, o lançamento de um outro programa, o Programa de Investimento em Logística, tá? O PIL, que lançou agora, onde vai ver uma série de concessões que estão sendo liberadas por setor da iniciativa privada, na área de rodovias, na área de ferrovias, na área de portos e na área de aeroportos, tá certo? Para que o nosso empresário possa investir no nosso país. Eu, numa oitiva que tive com o ministro, inclusive do planejamento, questionei a questão de como é que poderia se fazer uma parceria, uma PPP, por exemplo, para a gente duplicar a BR-080, que vai de Brasília a Padre Bernardo, que é uma das poucas BR que hoje ainda não é duplicada. É verdade. Né? Passando, inclusive, o nosso pedaço do Distrito Federal, que né? é Brasilândia, causando uma série de acidentes, né? Tem também aquela ligação... É a estrada hoje dos grandes acidentes, né? Perfeitamente. Difícil a semana que você não vê um grande acidente ali, quase sempre com morte. O bombeiro, o serviço do bombeiro lá em Brasilândia, estava conversando um dia desse com um colega, quero mandar um abraço a todos os servidores do Corpo de Bombeiro Militar do DF, cuidar de acidente na maioria das vezes lá em Brasilândia, o bombeiro de Brasilândia. Então, queremos também tentar ver se a gente duplica aquela interligação da BR-060 até Santo Antônio Descoberto, porque ali também é uma estrada da morte, por dentro, aonde tem uma série de questões que leva a muitos acidentes aqui no DF. Aqui nós recebemos ligação direta ou pelo Facebook as pessoas deixam colocação, né? E aí vem uma pergunta, e aí puxam geralmente a brasa para a sardinha da gente, né? A Mariana perguntando pelo Face ali, né? Se o governo nosso aqui não está dando conta nem de mexer e cuidar de Brasília, como é que ele vai cuidar da região do entorno? O entorno não seria uma coisa muito acima? Você passou pela né, Câmara de Deputados, né? Em Goiás e tudo mais. Poxa vida, eu acho que tinha que ter um olhar completamente diferenciado, não tinha, não? Olha, Celso, há uma situação própria, como foi falado no início, a questão dos transportes, que é uma questão que tem uma interligação direta com tantos municípios entre Goiás e Distrito Federal, né? E que a gente sabe que a intervenção muito pequena do município, que ela é administrada pela NTT. É uma situação que a gente busca essa convergência no sentido de atender a população, mas nós somos limitados. Como se falou, travados. Então, essa questão da legislação, muitas vezes, ela limita essa questão. O governo do Distrito Federal, o governo de Goiás, até então essa questão do transporte, que foi uma luta encampada minha, enquanto presidente da AMAB, que foi buscar incentivos para essa região, a qual eu quero falar, senador, que nossa região é uma região, né, de desenvolvimento, porém não tem os incentivos que tem as regiões metropolitanas que tem no restante do país. Por exemplo, na região metropolitana de Goiânia, existe um incentivo, né, no combustível para atender um transporte de menor preço. E nós buscamos isso para cá, juntamente com o governador Marconi Perillo, o governador Hollenberg, fizemos uma reunião, está estudando... de não ser região metropolitana, isso, né? Nós
Não somos região metropolitana, somos região de desenvolvimento, porém não temos o benefício. Então essa luta Deixa eu pelo atender transporte... o Ricardo, você faz o teu comentário em seguidinha, ele faz um bocadinho de tempo que está esperando. Oi, Ricardo, boa tarde. Ricardo? Caiu a ligação? Olá, boa tarde. Tenta recuperar aí. Vou fazer eu meu acho comentário. Então, tá falando, mas nós não estamos ouvindo. Opa, agora estou te ouvindo. Olha o Ricardo. Diga, Ricardo. Alô. Pois não, estou te ouvindo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou morador aqui de Águas Lindas. Sim. E um dos problemas que nós enfrentamos aqui é com relação à saúde, né? Nós temos um hospital aqui que, na verdade, foi iniciada a construção na época do governo Pereira. Sim. E eu gostaria de saber do Rios, né? Sobre a questão do hospital regional. Tá certo. Quais bem. são as medidas que estão sendo tomadas nessa gestão com relação ao hospital regional? Tá certo. Que a grande reclamação do Distrito Federal, que o entorno seria, vamos dizer, o responsável pelo a superlotação dos hospitais daqui. É verdade. Ricardo, eu quero agradecer a sua participação, né, e já falando da área da saúde, que é uma área muito complexa, né, e a gente percebe que Águas Lindas avançou muito nesses últimos 2 anos, porque nós tínhamos 12 postos de saúde, hoje já temos 18. Já aumentamos 6 postos na atenção básica, que isso é uma atenção muito importante. Já construímos uma UPA, estamos prestes a inaugurar, né, já estamos na fase de equipamentos, né, então isso é muito importante. Construímos outras unidades, né, básicas de saúde, e a tão esperada essa obra que foi falada pelo Ricardo, que foi uma iniciativa, né, há 7 anos atrás, quando começou e estava paralisada, até quando nós assumimos, eu digo estava paralisada porque nós começamos todo um processo de desentrave dessa obra no Ministério da Cidade, né, no Ministério da Saúde, e conseguimos fazer um acordo juntamente com o ministro na época, né, que estava na época, né, juntamente com o deputado Jovaí e outras lideranças, Ministério Público, Câmara de Vereadores, destravamos essa obra e demos início, né, porque nós subrogamos essa obra para o Estado. E aí começou-se um processo, né, de buscar o recurso que foi feito junto ao Ministério da Saúde, 15 milhões e 900, feita a licitação e daremos início, né, à ordem de serviço agora dia 2 com o governo junto de você na cidade. Então, efetivamente, essa obra se dará o reinício dela dia 2 agora, né, de julho. Opa, que bom. Oi, Ivonete, boa tarde. Ivonete? Boa tarde. Diga, querida. Alô? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, querida. Pode falar. A minha pergunta também é da Mariana. A minha pergunta é da Mariana. Se não tem dinheiro nem para o DF, onde é que estão arrumando dinheiro para o entorno do Goiás? Os impostos que são arrecadados no entorno vêm para o DF ou vai para o Marconi Perillo lá no Goiás? Tá certo. A culpa acho que é do senador Hélio, hein? É uma ilusão de ótica só. O fio é uma ilusão de ótica. Ele foi lançado, mas isso aí é coisa para inglês ver, né? Tá, querida. O Brasil está quebrado. Ninguém vê falar de PAC. Os empreiteiros tudo presos. Então, meu amigo, que história é essa? Tá certo. Não tem dinheiro para investir no DF, agora pega o dinheiro do DF e investe no Goiás? Tenha tanta paciência, Célio. Tá bem, filha. Paciência é o fim da picada, entendeu? Tá bem, querido. Sem nenhum preconceito contra o entorno. Nenhum, acho que tudo Pelo é Brasil. contrário, né? Tudo é Brasil. Agora existe uma divisão e ela tem que ser respeitada. Tá Com bem. certeza. Boa tarde. Às vezes a gente até pensa nisso, né? De que nós estamos pegando daqui e jogando pro lado de lá, né? Eu acho que até seria inconstitucional isso, né? Com certeza, Celso. A propositura, quero agradecer a Ivonete e a Mariana pelas perguntas, né? A propositura, inclusive do meu partido, é que essa região seja uma região, uma zona franca, né? Onde possa ter grandes investimentos e que o governo cumpra o artigo 18 da Lei 2.854, artigo 28, né? E faça as infraestruturas. Não é o governo do DF, não é o governo do Brasil. Porque lá estava previsto que isso seria feito. E não foi Enquanto não faz, tem que ter consórcio Brasília, Goiás, para realizar, né? E a gente, inclusive, hoje, numa reunião com o governador Hollenberg,
propusemos que ele leve ao nosso governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, a ideia de fazer 2 hospitais em PPP, um em Valparaíso e outro em Águas Lindas, exatamente com a participação público-privada, para poder estar desafogando essa região que hoje afoga bastante os hospitais de Brasília. Então, eu queria que a nossa querida ouvinte compreendesse que os impostos pagos nessa região são, de fato, pagos para o estado de Goiás, né? Mas essas pessoas, na maioria, trabalham em Brasília, tá certo? Então, compra, come aqui, então também paga imposto para Brasília, não é? Porque os impostos estão embutidos em todas as questões que a gente compra. Então, é necessário se fazer um consórcio para desenvolver essa região que não pode continuar sendo abandonada. Ela tem que ter atenção dos governos. Com relação ao transporte, para fechar, nós fizemos uma audiência pública no Senado Federal com a NTT, com o Ministério do Transporte e com o DENIT, para discutir exatamente os rodanel do Distrito Federal, que é exatamente uma forma da gente desafogar o nosso trânsito e de melhorar a chegada em cada cidade da nossa região. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Se eu interligar, por exemplo, Curralinho em Braslândia, a Sobradinho Oeste, eu consigo tirar todas as carretas que vêm do Nordeste para o Norte, de passar no Distrito Federal e ficar afogando nosso trânsito. Então, só esse tipo de situação que estamos analisando, além de melhorar os ônibus e melhorar o transporte com a tarifa mais adequada. Esse é que é o problema, né? Essa ideia ela já existe há quanto tempo que nós teríamos o anel, né? Rodoviário, tirando do centro da cidade e tudo mais, esse grande transporte pesado e tudo mais. Né? É complicado demais, amigo. Você citou, por exemplo, essa reunião de ver questão do transporte que vocês fizeram lá. Eu me lembro, marcou demais o que o Caiado falou, nós estamos enxugando o gelo, amigo. A impressão é essa, Oildo. Né? Haja toalha para enxugar essa pedra de gelo que é fenomenal. É coisa de maluco. Oi, Cícero, boa tarde, amigo. Cícero. Boa tarde, Celso. Boa tarde, senador. Boa tarde, Oildo aí. Boa tarde. Eu gostaria de saber do senador o seguinte. Sim. Tá dando um... Senador, assim, vocês têm algum projeto, além de Brasília, claro, lá para aquela área ali de São Gabriel, São João da Aliança, até Alto Paraíso, por ali, você tem algum projeto ali, porque inclusive foi agora essas cidades ali foram incluídas no NARID, né? Verdade. Eu gostaria de saber do senhor se você tem algum projeto para que eu banda de lá e ajudar a gente lá. Um abraço, Celso, um abraço. Um abraço, Cícero. Cícero, eu queria te agradecer pela pergunta. De fato, esse projeto que a gente prevê, né, essa zona de franca do entorno, prevê exatamente indústrias não poluentes para aquela região também, para Brasilinha, para São Gabriel, que está ali encostado em Brasilinha, Planaltina de Goiás, né? E para essa cidade de São João da Aliança, que inclusive tem aquela BR que liga a Palmas, que passa ali, que tem um trânsito muito grande e que precisa ser melhor vista pelo DENIT. Estamos cobrando do DENIT, inclusive, que faça uma recuperação adequada naquela região. Eu, na fala anterior, esqueci de mencionar a importante iniciativa que está sendo tomada para retomar o trem que liga Lusiânia a Brasília, onde quase que 300 mil pessoas que fazem esse trajeto, passando por Valparaíso, o pessoal da Ocidental que poderia parar por ali, não vir entupir Brasília de carro, tá certo? Possa se locomover. E acho, Wildo, que no futuro a gente precisaria pensar também num veículo leve sobre trilho que interligasse Águas Lindas, Braslândia, Brasília, porque dessa forma nós poderíamos também desafogar bastante o transporte público lá da cidade de Águas Lindas, que é uma região muito demandada. Eu imagino quantas mil pessoas não deve deixar daqueles 240 mil moradores de Águas Lindas para vir trabalhar aqui dentro do Distrito Federal, né? Com certeza. Metade da população hoje, ela trabalha no Distrito Federal e usa realmente um transporte que a gente sabe e reconhece que esse transporte, né, administrado pela NTT, ele não é um transporte que oferece qualidade aos nossos cidadãos. Por isso eu falei da nossa luta, né, em buscar e juntar os prefeitos, ir na NTT, cobrar, mas nós somos muito limitados. Até então foi feita uma licitação, né, para essa região. A região que foi contemplada ainda foi Águas Lindas, mas houve
uma intervenção nessa licitação por uma empresa que não foi contemplada e suspendeu temporariamente essa licitação. Então, com isso, a cidade fica prejudicada, a região fica prejudicada e seria realmente uma forma, como o senador falou aqui, criar um eixo, Tem que né, ser, criar né, um corredor que seja em sistemas de pneus ou de trilhos. Há um estudo sendo feito, né, até pela NTT, mas que a coisa é a longo prazo. Nós precisamos resolver o problema dessa região hoje, do transporte, né? É hoje. Então, assim, a gente cobra realmente das competência do governo, que seja a NTT, através da NTT, para que possa resolver. Hoje a população ela tem um transporte deficitário nessa região. Há uma grande dificuldade, mesmo sabendo de uma propositura, tanto do governo do Distrito Federal quanto do governo de Goiás, que é criar dentro dessa região um valor menor do combustível óleo diesel, para que a passagem possa ser, de uma certa forma, né, diminuída, mas tem que ter uma intervenção direta por parte da NTT para que nós possamos ter um transporte de qualidade nessa região. Eu já vou te atender, Renata. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A impressão que eu tenho é que vocês estão um pouquinho mais bem atendidos em termos de transporte do que, por exemplo, o pessoal que vem aqui da região de Lusiânia. Aqui. Hoje nós temos algumas empresas... Porque as reclamações daqui são terríveis. Hoje né? nós temos algumas empresas que fazem o transporte de Águas-Lindas, como a UTB, a Taguatu, a Sagres, né, que ela ainda opera de uma forma mais adequada do que outras regiões. Então, assim, elas têm um certo ainda compromisso. Mas o que poderia resolver o problema hoje da cidade era a finalização da licitação para poder falar. Tem que passar nessa linha, este horário, e aí o cidadão poder esperar, que hoje não tem isso. Tem que falar que o que o Hélio falou aqui é transporte de massa, mano, velho. Né? Veículo leve sobre trilho, seja lá o que for, mas com uma coisa que traga muita gente de uma vez só, né? Tirando essa quantidade de ônibus e de carros. Oi, Renata, boa tarde. Renata? Não estou ouvindo, hein? Deve ter caído. Parece que nós estamos falando com o correspondente, quando você está assistindo o Jornal Nacional, que o cidadão fica assim. Esperando. Pois não. Meu Deus do céu, ô lusco-fusco danado. Mas vamos nós. Senador, tem que fazer projeto, senador. E projeto custa caro, e custa caro a manutenção e a feitura desses projetos. Tem como arrancar dinheiro, por exemplo, para fazer, você falou de trem de lá para cá, que já está metade feito, só tinha que ser melhorado. Perfeito. Né? Se botasse um trem já vindo lá de Águas Lindas para cá, já era um grande negócio. Grande ganho. Dá para arrancar dinheiro num Brasil que está meio que quebrado? Olha, Celso, a dificuldade econômica, sem dúvida, hoje é geral, né? Mas a gente não pode perder a visão empresarial. Por isso que eu discordo da Ivonete quando ela falou que o PIO é um programa virtual. Não é. O PIO é uma forma de permitir que os grandes investidores internacionais, tipo a China, o Japão e coisa e tal, e os empresários brasileiros também, possam investir no Brasil. Porque agora tem várias obras lançadas, tá certo? Que é só as pessoas poderem fazer o pedido da concessão. Faz a concessão, há uma licitação, a pessoa pode fazer. Se aparecer um empresário, por exemplo, Celso, isso eu ouvi do ministro do Planejamento, interessado em fazer uma linha de trem veículo leve sob trilho, de Águas Lindas, por exemplo, até o setor O, até Ceilândia, onde fica a última parada do metrô, tá certo? E fazer essa proposta de uma parceria público-privada para realizar, o Ministério estará aberto para poder fazer. Eu até questionei, Celso... Eu acredito que seja muito lucrativo um negócio. Porque o que não falta é gente andando, né? Muita gente. Meu Deus. Eu até questionei, Celso, por exemplo, quando lançaram o PIO, por que não ter feito uma proposta de um trem de passageiro, que a gente vê muito na Europa, por exemplo, ligando as capitais do Nordeste ao Rio de Janeiro, a São Paulo, depois vindo para Uberlândia, Campinas, Uberlândia, Brasília, Belo Horizonte. Aí nós tínhamos o Brasil quase todo interligado por uma malha ferroviária, que é muito mais barato. Rapaz, nós temos que pensar seriamente nisso. Agora, pensar e executar, né? Porque nós estamos vendo aí algumas dessas grandes obras do Brasil totalmente paradas. Maria Paula, boa tarde. Oi, Maria Paula. Boa tarde. Diga, querida. Alô? Estamos ouvindo. Pode falar, querida. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Diga. Alô, boa tarde.
Tá complicado. Vocês têm que dar retorno para essa moça. Boa tarde, meu nome é Maria Paula, Diga. sou moradora aqui de Águas Lindas do Goiás. Sim. No caso, eu queria fazer uma pergunta para o prefeito Hildo. Agora. Hildo do Candango. Senhor prefeito, a respeito da água aqui, questão de água, abastecimento, água e esgoto aqui de Águas Lindas, assim, que temos no momento em Águas Lindas, a água é uma água assim que não, vamos dizer que não é água bem tratada, né? Questão de não temos redes pluviais, não temos uma água filtrada, esses negócios assim. Eu queria saber qual o trabalho que você está fazendo a respeito disso. Boa pergunta. Boa pergunta, viu, Maria Paula? E o interessante é que a Águas Lindas hoje é abastecida, como eu falei inicialmente, por 150 poços artesianos. Cada poço artesiano ainda continua com esse poço. Cada poço artesiano abastece uma região. Ainda não há uma integração de poços. Mas hoje não é mais daquele que eu me lembro, eu fui fazer matéria lá muitos anos atrás, de que o cidadão fazia o poço e ele vendia água, né? Antigamente eram os Fiz chamados várias poceiros, lá, né? Os poceiros administravam. Hoje não, hoje ela é administrada pelo consórcio Saneago Caesb, né? Onde entra os dois... A Caesb faz parte, então? É o consórcio, entre Caesb e Saneago. E nesse sentido, né, de água que abastecida, nós buscamos esse recurso junto ao Estado, que é para a construção da estação de tratamento de Águas Lindas, que buscaremos água na Barragem do Descoberto. Já fizemos o projeto, já licitamos uma parte desse recurso, de 6 milhões, que está sendo executado a ligação entre os poços, que no posterior será ligada à estação de tratamento para fazer a distribuição em Águas Lindas. Então, hoje nós ainda temos muito problema na cidade com falta d'água, porque como isso, não há interligação, então tem certo ponto que aquele poço dá água, mas tem certos pontos que não dá, então ainda há essa dificuldade. E pelas obras também na cidade hoje, que são muitas obras, como bem falou aqui o senador Hélio José, né, há certas intervenções, quebra um cano numa região, então traz um certo atraso naquela água, naquela região. Mas já estamos fazendo toda a parte de interligação para poder ter uma água tratada de qualidade e também ter o esgotamento sanitário, né, para atender a população, que também é mais saúde. Então, a facilidade de captação de água do Descoberto para dentro da cidade? Nós buscaremos na adutora próxima da barragem, porque aonde que distribui para o Distrito Federal, nós buscaremos lá para ligar na estação de tratamento de água, de Águas Lindas, e tratar essa água e fazer nas adutoras a distribuição por toda a cidade. Nesse sentido, nós vamos atender toda a cidade com água tratada, né? Toda a cidade, todos os 200 mil habitantes será beneficiado. Já começamos através de uma construção desse centro de distribuição, um no Pérola, né, entre Pérola e Coimbra, e o outro no Jardim Guaíra. E construiremos mais 5. Né, que será um na Morada da Serra, um no Setor 9, outro no Jardim Brasília, outro na cidade do entorno, e aí nós fazemos toda a interligação. Aí vai ser a estação de tratamento mandando para o centro de distribuição e distribuindo uniforme para a cidade. Na questão do tratamento de esgoto que ela falou, nós vamos atingir nesses próximos 2 anos 85% de atendimento à população na questão de esgoto. Hoje, como eu falei, nós temos na ordem de mais de 200 milhões de reais sendo executado em obra integrada, onde integra esgotamento sanitário, asfalto, calçada, praça, né, rede pluvial. Então, toda essa região, 85% da região será atendida nesse sentido. Nós fizemos no início do governo, como você falou uma coisa e é muito importante, é muito caro o projeto e não se consegue recurso sem projeto. Programa Aceleração do Crescimento é um excelente programa, mas se você não tiver projetos viáveis, foi o que nós fizemos logo no início, né? não busca dinheiro. E nós conseguimos, né, uma equipe muito boa e grande, especializada em projeto, e montamos todos os projetos da cidade, buscando esse recurso, né, através do Ministério da Cidade, que está sendo executado na cidade. Isso é que é importante. Eu acho que é projetar e fazer acontecer, não é, senador? Exatamente, Celso. O pessoal tem que compreender que um projeto não sai da noite para o dia. E a execução dele também não. Um projeto de infraestrutura leva, eu falo isso enquanto engenheiro e quanto analista de infraestrutura. Um projeto de infraestrutura responsável leva um tempo para a execução. É o que o nosso prefeito aqui acaba de colocar. O Ministério da Cidade viu o PAC, viu o Programa de Aceleramento do Crescimento, de Aceleração do Crescimento, coloca o dinheiro e o projeto vai sendo executado ao longo do tempo. A mesma coisa vai ser essa proposta agora do Programa de Investimento em Logística, aonde os empresários colocarão o dinheiro em concessão ou via PPPs e serão executados ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu questionei especificamente uma obra bem regional,
tipo essa duplicação Brasília a Padre Bernardo, que já haveria a possibilidade de um pequeno empresário, por exemplo, querer fazer essa obra. O ministro deixou claro, se tiver um interessado em duplicar essa obra e ter uma praça de pedágio que ele possa compensar o seu investimento, que o Ministério não vê nenhum problema em fazer uma concessão tipo essa, por exemplo, regional. Eu estava dando uma olhada aqui no jornal habitacional do meu amigo Siciliano Júnior, né? E mostrando a necessidade, né, e a grande espera por habitação, né? A sua cidade, Águas Lindas, nasceu da necessidade habitacional do Distrito Federal. Justamente. Né? Nós expulsamos muitos dos nossos moradores para lá, né? E os nossos filhos, sem condições de morarem onde nós moramos, também foram comprar suas residências na região chamada do entorno. Isso é verdade, Celso. Hoje, ainda está aquele fluxo de gente tentando morar em Águas Lindas? Continua, ainda continua. E só para exemplificar a sua fala, eu sou testemunha viva disso. Eu, no ano de 96, quando eu fui para Águas Lindas, eu fui atrás de uma moradia de um comércio. Eu era aqui do Distrito Federal, né? Morei muito tempo em Taguatinga, na M-Norte especificamente, e fui para lá. E hoje ainda há essa grande demanda, né? Pra você ter uma ideia, o ano passado nós emitimos mais de 2.000 habits. Isso são casas novas na cidade. Então a cidade de Águas Lindas é uma cidade que cresce muito, há uma demanda por moradia muito grande, né? O programa habitacional, né, do moradia do governo federal, que nós temos uma demanda de mais de 5.000 casas. Nós temos uma grande limitação, que é a questão do terreno. A cidade de Águas Lindas é uma cidade, né, de área territorial pequena, são 192 quilômetros quadrados, quase que toda urbana e com certa limitação em área pública para a gente fazer essa contrapartida. Mas já estamos no início de construir 440 casas para poder entregar às famílias que enquadram nesse perfil, né, para receber essas casas. Então, assim, além do programa, né, da demanda, que é da construção civil, né, digamos, de uma certa forma particular, também existe essa demanda por poder público. Há um pensamento de ajudar as pessoas que já têm seu lote lá e que tem uma residência ainda fraquinha e tudo mais. Hoje tem algum pensamento nesse sentido? Existe um programa, inclusive com parceria com o governo do estado, né, que é um programa de reforma. Né? Então, assim, nós temos o cheque reforma, onde a gente classifica, né, as famílias que se adequam e enquadram nesse programa para a gente poder atender. Então, há um programa para também atender as pessoas que já têm a sua residência e que não tem condição de fazer melhorias na sua região. Principalmente, é importante demais. Muitas vezes, às vezes a pessoa tem a casa e uma casinha de fundo ali que não tem nenhum banheiro adequado. É verdade. Isso, com esse cheque reforma, a gente consegue atender para que a pessoa possa fazer um banheiro mais adequado, ou às vezes uma cozinha, ajeitar, e trazer de uma certa né, forma mais dignidade à sua família. Oi, Lídia, boa tarde. Lídia? Boa tarde. Diga, querida. Oi. Pois não. Eu quero saber por que a água lá e a luz é muito cara em Água Linda. Tá bem, se fosse só em Águas Lindas, ia dar um jeito agora, né? A culpa, agora a culpa é do senador aqui, ó, que nessa parte de energia elétrica, né, ele tem que brigar, rapaz, tá feio o nosso negócio. O engenheiro elétrico, você tem que inventar alguma coisa para parar de gastar essa energia doida aí, ó. Você tá botando a fotovoltaica aqui nas escolas do Distrito Federal, faz a mesma coisa pra gente, senador. É isso mesmo, Celso. Meu grande objetivo no Congresso Nacional é fazer leis e aprovar leis que incentive a mudança da matriz energética. Realmente a senhora dona de casa tem razão, a energia hoje é um insumo muito caro. Caríssimo, né? Dobrou de preço. Dobrou, principalmente por causa da energia do petróleo, que é uma energia poluente, feita pelas térmicas, né, que queima hidrocarbonetos. Então, por isso é que se Deus deu para nós essa energia solar tão intensa, esse sol o dia inteiro, por que não fazermos igual a Europa, igual o país do Oriente Médio, igual os Estados Unidos, e melhor aproveitar a energia solar? Para isso, eu estou apresentando projetos de lei no Congresso Nacional que propicia a senhora, dona de casa, a poder, de repente, financiar o sistema de captação de energia solar e aproveitar seu teto, né, um sistema que o governo possa financiar, por exemplo, em 5 anos, e ter o retorno desse recurso e ainda melhorar o Sistema Nacional Integrado de Energia Elétrica, evitando blackouts. Então, o futuro está nos levando para isso. E no Senado, hoje, eu já apresentei um projeto, estou apresentando mais 3, tudo no sentido de baratear
e tornar acessível a energia fotovoltaica para a nossa população, a energia solar, energia do sol. Que não falta dia nenhum, né, amigo? Exatamente. Né? Até porque até num dia nublado você aproveita, né? É verdade, o calor. Você Celso. quer uma prova disso? Deixa teu carro ali fora, como o meu tá ali na porta da Sara Nossa Terra ali, né? Mesmo num dia nublado, quando você sai, tá um bafo, né? Você praticamente vai ser assado dentro do veículo. É porque nós temos esse calor. Agora, e a água? A gente vai pagar caro sempre, Hildo? A questão da água, que hoje é administrada pelo consórcio Saneago-Caesp, né? E eu tenho tanto a Águazinda quanto o estado todo já há 5 anos que não tem um reajuste na questão da água. Mas com essa infraestrutura que a gente está levando para construir estação de tratamento de água, para fazer interligação de toda a rede em Águazindas, porque hoje, como eu falei, são mais de 150 poços que são abastecidos através de uma bomba, né? Então, com a estação, com certeza nós vamos conseguir diminuir o custo energético, né? E com certeza poderíamos proporcionar, né, uma tarifa menor para a cidade de Águazindas, porque é abastecida por poço artesiano. Então, no sentido, né, próximo, né, nós trabalharemos essa questão de tentar minimizar a tarifa, porque ela ainda é cara porque é abastecida por poços artesianos. Vai ser praticamente a tarifa quase que idêntica à praticada nos outros Não, municípios. a tarifa é a mesma tarifa do Estado, né, da Saneago, porque hoje, como falei, é um consórcio entre Caesp e Saneago, né, que é a mesma tarifa operada em todo o Estado, né. Nos 246 municípios, né, existe essa tarifa. Celso, a gente precisava incentivar o reuso da água, incentivar a captação da água, Nós das aprendemos chuvas. só jogar fora, né? Só joga fora. Então, se a gente faz o reuso, se a gente capta as águas da chuva, a gente vai poder economizar nessa questão tão importante que é a água doce, que tem tão pouco no mundo, e o Brasil é o maior produtor de água doce do mundo, né? E a gente precisa economizar. Valorizar, acima de tudo. Valorizar esse dado, fazer igual faz principalmente na Nova Zelândia e na Austrália. O reuso da água tem que ser aproveitado para poder lavar veículo, para poder lavar o chão, para poder fazer outras coisas que não alimentação. Entendeu, Celso, o bebê? É verdade. Estou lembrando aqui, eu li uma notícia agora há pouco tempo, acho que é de Israel, se eu não me engano, né? Aconselhando o cidadão a tomar o banho de 1 minuto. 1 minuto. Quer dizer, você abre, molha o corpo, fecha, ensaboa, né? Depois... abre 30 segundos para lavar e jogar fora o sabão. Né? A gente tem que passar essas necessidades que estamos passando para aprender, né, o quanto nós devemos economizar. Senador, estou aqui com 2 perguntas que foram guardadas, né? Eu não esqueci de vocês não, viu? Solange perguntando qual é a avaliação do seu partido, o PSD, que fez parte, né, ajudou a eleger o atual governador de Brasília, sobre esta gestão Rodrigo Hollenberg. E aí eu emendo a do Amarildo, que é lá da Ceilândia, perguntando, e a buraqueira? Será que nós vamos conseguir tapar ou vamos continuar como se fosse uma peneira realmente? Olha, Celso, realmente o governo Hollenberg, ele pegou uma Brasília muito conturbada, com muita dificuldade, né? Com algumas coisas desarticuladas e com muitas dívidas, principalmente com os fornecedores e dívida com aquelas pessoas que prestam serviço à administração. Isso levou o governo, nessa primeira etapa, a ficar quase que o tempo inteiro pagando dívidas, né? Os caminhões agora, as máquinas já foram recontratados. E eu acredito que os buracos vão começar a serem tapados, porque isso não dá para pagar o IPVA alto igual a gente paga e ter esse tanto de buraco para quebrar nossos veículos. Nosso partido, que participa realmente do governo Hollenberg, temos o vice-governador, morador de Ceilândia, o Renato Santana, né, um servidor público concursado do GDF e que sabe a importância do Distrito Federal. Avaliamos que o governo do Hollenberg começa agora a pegar um rumo, porque agora que a casa está mais ou menos organizada. Então, nós estamos participando do conselho, hoje foi inclusive a primeira reunião, toda segunda-feira teremos reunião 9 horas da manhã, né, com o governador, para podermos, conselho político, a gente dar um novo rumo à administração do Distrito Federal. Ele tem participado desse encontro? O Hollenberg tem participado, ele coordena essa reunião do conselho político, que envolve o nosso partido, o PDT e também o Partido da Solidariedade, que são os partidos originais que elegeram
Rodrigo Hollenberg, o PSD e o Estava PSB. na hora desse governo começar, por exemplo, você citou o Renato, né? O Renato, vice-governador do Brasil. O Renato tem mostrado que com um pouquinho de inteligência, aliás, ele é muito inteligente, mas basta usar um bocadinho dessa inteligência, você consegue fazer coisas e melhorar situações dentro das nossas cidades. Se ele for para as nossas cidades do entorno, se ele atravessar aqui e for lá para a cidade onde o Wildo é prefeito, ele vai descobrir que com o Wildo não tem todo o dinheiro do mundo que ele gostaria de ter para resolver os problemas da cidade. Agora ele ouve o povo e sabe aonde é que o buraco está maior e vai tapar. Não está na hora, Hildo, realmente de se buscar um tipo de coisa assim? Você tem que eleger prioridades e às vezes a prioridade não é o grande edifício. Você quer fazer um conjunto para levar água para a cidade, tudo bem, mas às vezes o cidadão que está sem uma gota d'água lá, né, porque o sistema atual não leva para ele merece um socorro urgente. Realmente, Celso, você tem que eleger prioridades e hoje a gente percebe que Águas Lindas nós conseguimos dentro, é claro, nós estamos em 2 anos e meio de governo, nós elencamos as maiores prioridades da nossa cidade e pontuamos cada uma delas, cada tratativa dela individualmente. E hoje conseguimos fazer, e quero aproveitar essa discussão entre Distrito Federal, fazer um pedido ao senador, quando você falou dos buracos, né? Certo. Quem tapa os buracos em Águas Lindas somos nós que tapamos. Mas muitas vezes os carros que provocam os buracos lá são placas do Distrito Federal. Quase sempre. Né? Hoje, 90% dos carros lá são emplacados. Então, fazer um pedido ao senador para ele tramitar um projeto nesse sentido, para parte desse PVA, né, daqui seja levado para a nossa cidade, para mim também poder dar condição de mobilidade melhor aos nossos cidadãos de Águas Lindas. Então, acho que assim, elencando essas prioridades, que com certeza, né, vai ter. Mas assim, a gente confia no governador Rodrigo Hollenberg, sabe da capacidade dele, e que ele vai superar todas essas dificuldades que ele teve no início do governo. A gente tem visto, né, que realmente assumir um governo na situação que foi assumido, né, leva um certo tempo para poder, né, alavancar. Mas eu tenho certeza, confio na competência dele, e com certeza ele já deve ter tido essas prioridades e com certeza fará lá. Né? Deixa eu atender uma última ligação, nosso programa já está quase terminando, viu? Oi, Débora, boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde. Tá ouvindo, Débora? Realmente está muito... Oi, boa tarde. Diga, querida. Diga. Eu gostaria de falar a respeito das escolas, em relação à ampliação de vagas para o ano próximos anos e projetos em geral. Você entendeu, senador? Criação de vaga. Ela fala sobre essa dificuldade, que tem um incremento, geralmente, de alunos diário, né? Por exemplo, vou pegar um caso. Paranoá. Paranoá tinha 1.000 alunos que estavam sem local para poder estudar. Verdade. E tinha que pegar ônibus para poder ir para outra cidade para estudar. Graças a Deus, graças a uma iniciativa do secretário de Educação, foi alugado um espaço no próprio Paranoá, onde hoje essas crianças estão estudando lá na cidade do Paranoá. Então, de fato, há uma preocupação grande com a educação, que a educação, Celso, é que faz o futuro de um país. Sem educação, ninguém vai para lugar nenhum. E o GDF hoje trabalha para atender bem as escolas. Hoje, no Conselho Político, inclusive, discutimos e dialogamos sobre a necessidade de melhor iluminar todas as escolas, de pôr câmara de vigilância, né? Para que realmente as escolas do Distrito Federal fiquem um recinto realmente com tranquilidade para a mãe saber que seu filho foi para a escola e vai voltar para casa inteiro, sem ter nenhum tipo de problema com a violência. Educação, amigo, né? Deve ser uma grande preocupação tua lá. Eu tenho ouvido, na Sara Brasil FM, de manhã cedo, beirando 7 horas, 3 minutinhos, 4 minutinhos antes das 7, entra um informativo do governo do estado de Goiás, né? E ele tem mostrado que a preocupação dele o investimento maior seria na educação. Isso está acontecendo lá, não? Olha, Celso, nós temos competência até o 5º ano. E assim, foi uma das áreas que nós mais fizemos investimento. Nós construímos ao longo desses 2 anos e meio 143 salas de aulas. Ampliamos todas as escolas. Ampliamos todas as escolas, compramos equipamento, compramos ônibus, carros. Você tem uma ideia, nas escolas, né, municipais, não tinha nem sequer bebedouro. Né? Nós compramos bebedouros e equipamos todas as escolas. Então, assim, é um investimento grande. Não há evasão escolar na área municipal. Nós conseguimos atender a demanda toda dentro do município. Até então, no início do ano, nós anunciamos nos carros de som
para que as pessoas sabessem que tem vaga na escola municipal. Então, assim, hoje nós temos 23 mil alunos na rede municipal sendo atendida. Então, assim, é um número grande que nós estamos atendendo, qualificando os professores, comprando equipamento, construindo escola nova, ampliando escolas antigas, reformando. Então, assim, há uma demanda muito grande que nós estamos sendo atendidos. Hoje, na rede municipal, atende toda a demanda. Tem professor para isso? Temos professores para isso. Hoje nós temos 95 professores que são concursados. Do Distrito Federal, nós não temos professores suficientes, né, senador? Hoje temos, né? E não podemos contratar mais porque, como diz o outro, já estamos no limite máximo. A lei de responsabilidade fiscal ela é um grande limitador para uma cidade como Águas Lindas. Hoje nós temos essa grande limitação porque a receita é pequena, né, e o gasto com o pessoal é alto. Mas nós conseguimos, de uma certa forma, convergir para que possamos atender a comunidade na forma adequada. Vou aproveitar, temos só 4 minutinhos aqui, 2 minutinhos para cada um praticamente, mas eu queria fechar, por exemplo, falando de segurança, né? Que é uma grande preocupação da região do entorno. Águas Lindas já foi considerada uma das mais violentas do mundo. É verdade. Né? Verdade. Estava entre as 10 mais violentas do Brasil, né? Chegando hoje você praticamente não ouve falar muito de questões de sérias da área de segurança, né? Os índices de violência na região, e quero dizer de Águas Lindas, houve uma grande diminuição por conta das situações que foram propostas, né? Hoje, Águas Lindas tem uma regional da delegacia da Polícia Militar, temos uma regional da Polícia Civil, antigamente era submetida à Lusiânia. Né? Então, assim, hoje nós temos servidores do município que prestam serviço junto a essas entidades para proporcionar o policial na rua. Então, assim, o Estado, é claro, a segurança é uma competência do Estado, mas nós temos essa contrapartida, né, junto com o Estado, para poder proporcionar maior segurança. Ainda há um índice alto, mas a gente sabe que isso é uma situação de nível nacional. Também, verdade. Né? Para a gente arrematar, o que é que o senador está fazendo? A Polícia Civil está aí, né? A propaganda comendo já na televisão e tal. Eu estou achando que vem greve por aí, senador. Olha, Celso, a segurança é uma grande preocupação de todos nós. Hoje, inclusive, a gente até conversamos muito sobre essa questão. Temos a questão da Polícia Militar super bem preparada aqui no Distrito Federal, mas tem alguns problemas ainda que precisam serem resolvidos, tanto para o Corpo de Bombeiro Militar, quanto para a Polícia Militar do DF, que é aquela questão da reestruturação, a questão do melhor estudo para que os policiais fiquem mais tranquilos, possam trabalhar tendo assim um planejamento melhor da sua vida, né, no futuro. E a questão também de a gente ter um fundo constitucional que nós temos hoje, melhor usado no sentido de garantir às polícias, tanto a civil, quanto a PM, quanto o Corpo de Bombeiro, numa situação, vou dizer assim, top de linha, porque nós estamos, hoje o mundo está muito violento e por isso, inclusive, Celso, no Senado Federal, nós estamos discutindo uma lei aonde, não é aquele negócio de maioridade penal por e simples, como surgiu na Câmara, aonde a gente está prevendo, por exemplo, que aqueles crimes hediondos cometidos por menores têm uma pena maior, uma pena de até 8 anos, tá certo? Num lugar diferenciado, que não é aquela mesma cadeia onde fica os presos de alta periculosidade, comuns, e aonde esses meninos têm a obrigação de estudar, têm a obrigação de fazer alguma coisa para poder ter mais responsabilidade e assumir. A lei, junto dessa lei também, que nós estamos no Senado Federal para aprová-la, está prevendo que aquele maior que usar uma criança para cometer crime vai pagar a pena dobrada. Tá certo? Nós estamos dobrando a pena do maior que usa o menor para fazer crime. Tá certo. Obrigado por ter vindo, senador. Muito obrigado, Celso. Continue na sua luta. O senador está trabalhando muito, viu? Está rodando essa Brasília velha de guerra e em torno aí, é doidado, né, senador? Estou te acompanhando. Parabéns aí pelo teu trabalho. E parabéns pelo trabalho que você está executando em Águas Lindas. Continue nessa luta, viu? Obrigado, Celso. Aquele povão merece. Obrigado. Viu? A gente agradece. Obrigado pela oportunidade. Tá. Venha sempre aqui, por favor. Né? Esta é que é a grande verdade. Quando se quer, se faz. E quando a população participa, e eu fiquei feliz hoje, eu recebi ligações do povo de Águas Lindas. Eu nem sabia que a gente chegava lá direito. É verdade, né? Tá vendo? Maravilha. Isso é maravilhoso. Né? Um grande abraço a todos. Até a próxima.